A paz do Senhor, amados, que Deus em Cristo nos abençoe, né? Está trazendo aqui um estudo da palavra aprofundado do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, né? Louvado seja Deus. Eu vou estar aqui engrandecendo o nome do Senhor, um estudo aprofundado. Da outra vez eu dei um estudo a respeito de João capítulo 3, versículo 16, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Enfim, né, o estudo aprofundado dessa escritura, né, está aqui em Abacuque. Como eu falei, Abacuque 3:12, que diz assim: o Senhor ouvi falar de ti, temo, Senhor, a tua obra, faz-as reviver. Neste ano, faze-as conhecida neste ano, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia, né? Um estudo aonde Abacuque pede para trazer um avivamento naquela época, naquele período, né? Abacuque, né, viveu no tempo de Jeremias ali, né, no cativeiro babilônico, naquela época, né? E ele estava clamando ao Senhor avivamento, ele estava clamando ao Senhor um refrigério, ele estava buscando o Senhor tremendamente para que agisse, operasse por misericórdia e com misericórdia, né? E Abacuque, né, conhecendo a história de Israel, Abacuque conhecendo os termos de Israel, sabendo que Israel, o Senhor tirou com grande mão forte ali do Egito, né? Então ele falava, Senhor, ouvi a falar de ti, temo, né? Ele estudou as escrituras, ouviu falar de Deus, né, a respeito do Egito, a respeito que o povo recebeu a terra prometida. Então Abacuque, ele tinha pleno conhecimento da obra de Deus, né, que o Senhor fez com Israel, né, e que ele estava clamando por um reavivamento do seu povo naquela época, naquele período, um tempo difícil, um tempo complicado ali na época de Jeremias, como eu falei, e ele estava clamando ao Senhor, né, por um reavivamento, né. E falando desse avivamento, né, o Senhor, ele, quando eu estava clamando ao Senhor a palavra para orar em cima da palavra, né, o Senhor trouxe essa passagem de Abacuque, né, trouxe outras passagens, né, sinalizando, né, um avivamento na minha vida, né. Sempre quando eu pedia uma palavra para orar, o Senhor sinalizava a santificação, né, ali Hebreus 14:12, né, se o meu sim, paz e santificação, ninguém a qual verá o Senhor, né. Então o Senhor estava clamando para um avivamento de santidade, né? O Senhor me deu também ali 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, a respeito dos dons, né? A ativação dos dons, né? Apontando para o avivamento. O Senhor também falou ali em Gálatas ali também sobre os frutos, né? Sobre o talento, né? Sobre este poder de Deus na minha vida, né? Me levou para outras sagradas escrituras como Número, se eu não me engano, é Levítico 20, capítulo 20, versículo 26, né? Então o Senhor estava dizendo que eu sou santo, seja santo, né? O Senhor estava mandando que eu me santificasse, né? Para que esse avivamento chegasse, né? O Senhor me deu uma palavra também para que eu viesse a se arrepender, né? Falou ali em Isaías capítulo 38, se eu não me engano, do rei Ezequias, né? Que fala sobre Isaías, a qual foi por rei Ezequias conversar com ele e dizer: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, né? E ali Ezequiel orou ao Senhor, e aí virou para a parede, né? E orou ao Senhor, e aí o Senhor mandou Elias voltar e falar que acrescentaria mais 15 anos na vida dele, né? Por causa do que? Do arrependimento. O Senhor me levou ao Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 5, né? O Senhor fala para se arrepender, né? Enfim, o Senhor o tempo todo falando de avivamento, né? Em pouco tempo o Senhor deu esta palavra que Abacuque
3:2 ao pastor Adilson, meu pastor da igreja. Louvado seja Deus, que Deus possa ser que Deus possa ser louvado através da vida dele, né? E deu esta palavra em Abacuque 3:12, né, para que trazesse um avivamento para a igreja. Eu não pude presenciar os 3 cultos, foi apenas 2 cultos, 1 hora de oração, das 6 às 7, e das 7 até as 9 o culto normal. A igreja no primeiro dia foi ótimo, no segundo dia eu vi um avivamento ali, eu fui tocado com a presença do Senhor, sinto esse avivamento até agora, e dali para cá, né, o Espírito Santo me tocou também para mim trazer um estudo dessa passagem aqui de Abacuque, de avivamento, né? Então, normal para mim, mas lá na minha igreja, ali acima tem outra igreja que é o pastor Adilson também. Os 2 pastores chamam pastor Adilson, né? E ele colocou o mesmo tema: Senhor, aviva a tua obra. No meio dos anos, Senhor, aviva a tua obra, né? E ali o outro pastor colocou também. Mas por que ele colocou? Porque ele ouviu o carro? Não, foi porque o Espírito Santo tocou nos 2 pastores, né? Não foi porque ninguém falou nem nada, foi porque o Espírito Santo de Deus conversou com os 2 pastores. Isso é mostrando, né, que Deus é fiel, né? O que Deus fala com um aqui, Deus fala com o outro lá em cima, né? E o Senhor não é de engano, não é de mentira, né? Então, o pastor lá de cima contratou os mesmos pregadores. Os adoradores eu não sei, mas eu ouvi falar que os mesmos pregadores, os mesmos preleitores foi os que foi convocado, né, para pregar na igreja, né? Então a palavra foi a mesma e os pregadores foi a mesma nas 2 igrejas, né? Eu comecei assim a entender, talvez alguém falou com eles, né? Mas até falando com eles seria impossível, né? Louvado seja Deus. Seria impossível acontecer um fato desse, né? A pessoa querer aceitar fazer a mesma coisa, né? Mas enfim, o Espírito Santo ele está agindo em todos os lugares, está agindo na minha igreja, ele vai agir na sua igreja, ele vai agir nesse canal de forma poderosa. Então vamos separar, separar cada tema desse estudo, né? Vamos estudar em etapas, né? Em parte esse versículo desse capítulo, né? Senhor, ouvi falar de ti, temo, Senhor, as tuas obras, faze-as reviver neste ano, faze-as conhecida neste ano, a tua ira, lembra-te da tua misericórdia, né? Então vamos ter um estudo detalhado desta passagem e Deus vai estar trabalhando neste canal. Eu fui tocado para sempre gravar vídeo neste canal, tá acendendo o meu canal no YouTube, Ministério Íntimo do Espírito Santo, tá sempre, eu estou um pouco pegado no trabalho, né? Aí eu vou lutar para pelo menos um vídeo eu vou estar gravando por semana de estudo da palavra de Deus, né? Mas eu gostaria de gravar 2 vídeos, né? Quando eu tiver mais tempo, eu vou estar gravando 2 vídeos por semana, né? Então vamos dar início em nome de Jesus. A parte diz assim: Senhor, ouvir o relato de ti, né? O que esta frase reflete o reconhecimento do profeta Abacuque da ação passada de Deus e da sua reputação entre o povo, né? Então, sem ouvir falar de ti, né? Um relato de Abacuque, né? A oração dele, ele declara: Senhor, eu ouvi falar de ti no teu passado, né? Então, nós sabemos, né? Isso é importante, né? Quando a gente orarmos, clamarmos a Deus, né? Colocar a palavra de Deus na frente, né? Em primeiro lugar, porque o Senhor é fiel com a sua palavra. Se nós não tiver com a palavra de Deus guardada em nosso coração, de maneira nenhuma o Senhor vai ser fiel conosco, porque o Senhor não tem compromisso com o homem, o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Mas se a sua palavra estiver em nós, então o Senhor vai nos atender. Louvado seja Deus, que nós possamos ser obedientes. Então Abacuque fala, né, nesta passagem: Senhor, ouvi o relato de ti, né? E a explicação vai mostrar desta passagem que Abacuque ele estudava, ele ouvia
a falar de Deus, do passado. Louvado Shalamandriabas Fribiandramanai. Abacuque experienciou os testemunhos. Israel testemunhava para, para o povo, né? A respeito do que Deus fez no passado no Egito, que tirou o povo com mão forte, com mão poderosa, para a terra prometida, né? Não foi fácil, as guerras, as pelechas, mas Abacuque ele declara nesta oração que ele viu o Senhor quando os hebreus estavam ali, o povo de Jacó, né? Os filhos de Jacó, né? Estavam ali, né? No Egito, na terra de Gósen, né, quando ele estava estabelecido ali no tempo de José, que eles veio para ali, José sustentou um tempo de fome, sustentou com pão, sustentou com água, sustentou com tudo que era preciso, com a fome assolava aquele povo, né? E muitos já conhecem esta passagem, eu não vou estar entrando, só vou estar relatando a esta parte para cá, que eles estavam no Egito cerca de 400 anos, 400 e poucos anos, o Senhor prometeu que eles ficariam até 400 anos, né? E eles ficaram 400 e poucos anos, né? E eu venho estudando um pouco as escrituras, né? E entendi que o plano de Deus não era que o povo viesse por Egito. O plano de Deus é que o povo isse para outro lugar, né? Mas como o povo temeu a fome naquela época, o povo de Jacó desceu ali e Deus, né, o sustentou com pão, né? Louvado seja Deus. Então nós observamos que o povo estava ali no Egito. Louvado seja Deus. E Abacuque, ele presenciou os testemunhos que o povo passava no Egito. Não é fácil, né? Os castigos, né? As afrontas, né? Porque os filhos homens, né? Era morto, não podia as mães gerar filho homem, somente as mulheres era poupada, as filhas mulheres. Quando era homem, era preciso que a parteira matasse no seu ventre. Mas mesmo assim o Senhor abreviou aqueles tempos, né? E os filhos homens foi se multiplicando. E o povo, os hebreus, crescia, o povo de Jacó crescia com grande maneira, a ponto, né, do rei do Egito, né, se irar com as parteiras, né, e falar. E ali, né, aconteceu que um dos homens ali, né, o resgatador daquele povo, como Moisés, né, foi lançado ali quando a idade de uns 3 anos, feito um cesto de betume, betumou por dentro e por fora e soltou no rio Nilo, né. Enfim, e o povo foi tirado dali com Moisés, porque Moisés foi criado ali no Egito, e do Egito ele matou um homem, ficou 40 anos no Egito, e 40 anos fugiu para Midian, e de lá encontrou as pastoras de Jetro, e de lá, né, ele, as suas filhas, as filhas de Jetro, chegou em casa e perguntou por que chegou mais cedo, né? E ali ele falou, um homem nos ajudou. E ali Moisés ficou 40 anos aprendendo, né? Cada coisa, cada lição, cada profundidade, né? Sobre o sacerdote, porque Jetro era sacerdote em Midian. E ali ele aprendeu sobre a respeito de Deus, né? Porque ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos com o sacerdote Jetro, né? Aprendeu muito, né? Casou com uma das filhas dele, né? E ali o Senhor falou, onde ele pastoreava as ovelhas, falou com ele em uma sarça, né? E Moisés foi o homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, né? E aqui, né, nós vemos este relato de Abacuque, né, clamando por um avivamento, porque Abacuque ele declarava a Deus, assim como o Senhor avivou, né? Uma explicação básica aqui desse estudo. Ouvi falar, né? Como ele fala, né? Que Abacuque ele fala, Senhor, ouvi o relato de ti, né? É como se ele estivesse explicando essas coisas. Eu vi você tirando, meu pai, meu Senhor, o povo do Egito. Eu vi o Senhor colocando na terra prometida. E não sou eu, por acaso, semente deste povo. E ele está clamando ali ao Senhor um avivamento, né? Um avivamento poderoso da parte do Senhor, né? Para que aquele povo pudesse reviver os seus planos, os seus concertos diante do Senhor. Uma oração viva e eficaz de Abacuque, né? A oração do justo, a palavra de Deus vai dizer que surte muito os seus efeitos, né? É importante que nós temos fé e colocamos a palavra de Deus na frente das nossas orações. Porque contra a palavra de Deus não há argumento, não há
contratempo a não ser por ela mesma. Ninguém pode contestar a palavra de Deus. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus a não ser por ela mesma. Ninguém pode ir contra a verdade a não ser pela própria verdade, pela própria palavra. Então Abacuque ele clamava, eu lembro dos relatos, né? Senhor, ouvi o relato de ti. Né? Ele declara, né, em alto e bom som ali o Senhor, e o Senhor está ouvindo, né? E nesta época, neste tempo, necessitamos, né, da unção do Espírito Santo que despedaça todo o jugo. Vivendo uns tempos difíceis, onde as pessoas não estão ligando para nada, né? Não tenho nada a ver com isso, né? Mas, né, não acho certo, né? As pessoas se comportar conforme o mundo se comporta, né? O mundo eles usa máscara, né? A máscara o quê, né? Eu tô com esse rosto aqui normal, né? Não fiz maquiagem, a única coisa que eu faço é rapar a barra, simplesmente isso. Mas tem pessoas que exageram, botam uma maquiagem aí, transformam o rosto, às vezes o corpo, né? E fica tão diferente, às vezes a pessoa, né, muda assim, muda, né? E às vezes fica bonita, às vezes fica feia, né? Porque às vezes não gosta da sua pessoa. Deus fala, amar o próximo como a ti mesmo, mas muitas pessoas não estão se amando, porque se ela se amasse, ela não usava maquiagem, ela não usava certo tipo de coisa, né? Enfim, nós observamos, né, a importância da palavra de Deus, né, que as coisas neste mundo não estão sendo fáceis, né, as coisas estão se transformando, as coisas estão se modificando, as pessoas não estão se comportando da maneira natural, porque o Senhor quer nos levar para o jardim, né, aonde Adão e Eva ali vivia, não necessitava de maquiagem alguma, de coisa alguma para colocar no rosto, né, se alegrava com a presença de Deus, era o suficiente, e que isso seja o suficiente a presença de Deus, que nós não venhamos exagerar, né, fazendo sobrancelha, fazendo maquiagem, fazendo corte de cabelo inusitado, né, fazendo coisas inusitadas, né, que venhamos viver na simplicidade. Vivemos cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e este avivamento que Deus quer para nossas vidas. Mas muitas vezes as pessoas olham para o mundo e diz que é normal, e muitos cristãos olham, aquela cantora ela usa maquiagem, eu vou usar também, né? Não tenho nada contra, mas eu acho que Deus ele não permite esse tipo de coisa, botar uma máscara no rosto, né? E se achar bonita através da maquiagem, não se achar bonita com seu próprio rosto normal a qual Deus deu, né? Eu acho a importância, enfatizo aqui a importância da presença do Espírito Santo, que não importa se você é feia ou se você é bonita, né? O que Deus te deu é o suficiente, né? E o que Deus te dará é o suficiente, não é maquiagem, não é, rapar sobrancelha, não é colocar preenchimento no rosto, não é fazer coisas exageradas, colocar seios, fazer tantas coisas banais, né? Que isso, né, acaba, né, tirando a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então nós precisamos focar, né, na natureza do Espírito Santo, naquilo que é oração, jejum, né, dedicação, obediência à palavra de Deus. Você precisa obedecer à palavra de Deus e depois ser submisso aos seus líderes, aos seus pastores, aqueles que estão na linha de frente. Se você não obedece à palavra que você lê, você não obedece aos seus pastores, seus líderes que estão na linha de frente, Deus de maneira nenhuma vai falar contigo, porque Ele sabe que você é desobediente à palavra, é desobediente aos seus pastores. Ele malmente vai usar profeta, né, para te colocar no lugar, e se você não se consertar, de maneira nenhuma ele vai falar contigo, porque você é desobediente, né? Então Deus, ele quer levantar, ele deseja levantar uma nação através de Cristo Jesus, que coloca o joelho no chão e ouve a voz do Pai, ouve a voz do Filho e ouve a voz do Espírito Santo. Nesses dias tem muita gente pedindo oração, eu quero oração, eu quero oração. Tem muita gente que toda vez que sobe o culto pede oração, né? E outras vezes, né, acontece uma provinha, gente, eu preciso de oração. Nunca é suficiente a sua oração, nunca é suficiente o que ora, né? Às vezes tem tempo para orar e não quer orar, e às vezes ora, mas não tem fé, porque ora e vai pedir oração. Ora, eu geralmente não gosto de pedir oração, não sei se Deus falar, pede oração.
que é necessário, é preciso, e aí é preciso temer a voz de Deus, né? Porque eu sei que não adianta eu pedir oração, porque as pessoas é que nem eu, carne, né? E precisa também de oração como eu, né? Eu preciso ser forte, você precisa ser forte, clamando esse avivamento, tendo fé no Filho de Deus, que eu e você vai ser cheio de maneira extraordinária, de maneira poderosa, de maneira grande, né? É importante, né? Porque a palavra de Deus fala de uma casa que foi construída na areia e outra na rocha, né? Aí só para os ventos vêm os rios, né? Ventos, rios, causa com intépito sobre aquela casa, e a que está construído na areia derruba, cai, mas a da rocha não cai, né? E é importante que eu observo que as mesmas coisas acontecem com a casa da rocha e com a casa da areia, mas a da areia cai porque não foi construído na rocha. Então aqui está em quem você está afirmado, em quem você está crendo, em quem você está confiando, o que você passa a maioria do tempo, a maioria do dia, né? Você tem que passar a maioria do tempo de joelho, de oração, de jejum, de estudo e de busca, porque essas coisas deste mundo vai passar, trabalho vai passar, tudo isso vai passar. Seja grato a Deus no pouco, e sobre o pouco Deus te colocará no muito. Isso é o avivamento que você vai buscar. O avivamento não é estar colocando trabalho sobre trabalho, entrando em um emprego aqui e saindo, entrando, sobrecarregando a sua vida, né? Vamos nos encher, né, da palavra de Deus, da vida de oração, da vida de jejum, da vida de comunhão, de obediência, de uma vida de busca incessante, pedindo graça a Deus e pedindo para abrir as portas. E esse é o avivamento que Deus quer, né? Que a nossa aparência seja a mesma, nunca se modifica, a não ser se for pela vontade de Deus, né? Então vamos deixar o avivamento, porque muitas vezes o avivamento quer chegar em nossa casa e nós, né, não tem costume de receber o avivamento, porque o avivamento que ele quer mudar algumas coisas, ele quer transformar alguma coisa, e às vezes você não tem costume de abrir mão. Louvado seja Deus, né? Então esta palavra diz isso, né? Senhor, ouvi o relato de ti. Esta fase reflete o conhecimento do profeta Abacuque das ações passadas de Deus e a sua reputação entre o povo, né? E nós paramos aqui, vamos continuar. O relato refere-se à história, testemunho das obras poderosas de Deus, né? Então Abacuque aqui fala uma explicação de Abacuque 3:12, né, que fala a respeito das obras, da história, né, do testemunho das obras poderosas de Deus, né? A história, Abacuque conheceu a história, é um testemunho das obras poderosas, né? E quando nós ouvimos falar de Deus, não há pessoa que não sente a presença de Deus, porque o Espírito Santo testifica logo, imediatamente, que a palavra de Deus é a verdade, testifica logo que a história é a verdade, que o testemunho da palavra de Deus é a verdade, que Cristo deu a vida por nós, né? E Abacuque aqui ele vai clamar a Deus, crendo que Deus fez e ele pode fazer, e eu estou crendo, aleluia, glória, mandria, suribiandra, manaias, Deus de poder, Deus de glória, acenda este fogo aí do outro lado. Faça pegar, meu Senhor, Deus de glória. E Abacuque declara: eu conheço a história, eu conheço o testemunho, eu conheço as obras. Elas não são falhas, né? Elas não são falhas. Traz isso pra cá de novo. É preciso ter fé, né? A gente, homens de Deus, pessoas de Deus, não temos que viver pela vista, sabe? Eu estou vendo aqui eu sendo gravado. Será que eu vou só crer porque eu estou vendo? Não, eu tenho que crer nas coisas futuras que eu não estou vendo, nas promessas de Deus, que Ele vai ativar a minha vida, que Ele vai ativar a sua vida. Ele vai trazer um reavivamento da parte do Senhor. O Espírito Santo vai operar com poder, com autoridade e com graça em nossas vidas, né? Deus seja louvado, né? Então eu parei aqui a história, o testemunho e as obras poderosas de Deus. Parei aqui. Como a libertação de Israel do Egito, né? E a conquista de Canaã, esse reconhecimento está enraizado nas tradições reais e escrita dos israelita, que foram transmitidos de geração em geração,
né? Os relatos, né? Abacuque, né? Tá nessa pequena mensagem de Abacuque, Senhor, ouvi o relato de ti, né? Ó, tantas coisas que Abacuque tá falando, né? Abacuque tá falando de uma geração inteira, né? A gente for estudar o livro de Moisés, são 5 livros, então Abacuque está falando desses estudos, desses livros que ele teve, né? O que ele fez na vida de Moisés, o que ele fez na vida de Josué, o que ele fez na vida dos juízes, o que ele fez na vida dos profetas, né? E Abacuque se colocando como profeta, né? Sabe que Deus ele fez uma grande obra, colocando na terra prometida, derrubando os muros de Jericó e colocando Josué ali na batalha, na guerra contra e o seu povo para ganhar os territórios, que não foi fácil. Então ele está vendo, o Senhor fez, o Senhor pode fazer neste tempo. Você crê nisso? Você crer, é convicto nesta fé que o Senhor fez e o Senhor vai fazer. O Senhor está declarando aqui através do estudo de Abacuque que ele fez e vai fazer no tempo de Abacuque e no tempo de hoje. O que Deus está falando com você através desse estudo? Será que você pode entender que Deus fez, Deus quer fazer, Deus quer continuar fazendo, porque importa que ele salve a sua alma, né? Como o estudo que eu dei da outra vez, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso que eu seja avivado, é preciso que você seja avivado, avivada, porque o Senhor deseja comungar, o Senhor deseja comunhão, o Senhor deseja uma realidade, sabe? A tranquilidade ao dormir, mesmo sabendo que está cheio de coisa para fazer, dívidas, ou mesmo sem coisas para comprar, como eu preciso comprar uma casa, um carro, eu preciso comprar uma moto, eu preciso viver a minha vida, eu preciso casar, eu preciso ter uma família, né? Então eu preciso deste avivamento. Você precisa deste avivamento em alguns pontos da sua área, para ter acesso com o Espírito Santo, para ter acesso com a palavra, para ter acesso com Jesus, para queimar como lamparina de fogo na presença do Senhor. E quando você recebe o avivamento, nada e nem ninguém pode parar, porque o teu desejo é ganhar alma, o teu desejo é orar, o teu desejo é jejuar, o teu desejo é estudar a palavra de Deus, é buscar estudos aprofundados. Se você tem um dom, se você tem um talento, se você tem algo da parte do Senhor e sabe que você é bom nisso, mas você não é. Mas você precisa se aprofundar. Se você gosta de uma área, gosta da pregação, gosta do louvor, da oração, da intercessão, da libertação, investe nesta área, faz curso. Se for para cantor, faz curso para cantor, investe, né? Se desenvolve, bota o talento para fora, porque o Senhor já colocou, né? Paulo vai dizer a Timóteo, se eu não me engano, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposições das minhas mãos. E muitas das vezes nós não conseguimos despertar o dom, porque a gente tem um dom de louvor, mas não ensaia o louvor, não investe no estudo, né? Um estudo simples, né? A gente paga 300 mil reais e às vezes nem isso paga. Tem cursos que assim, barato mesmo, cabe no nosso bolso, né? Hoje em dia as coisas se tornaram fáceis, até curso grátis tem nas redes sociais aí, né? Quem em pesquisa entende, né? Então, né, são cursos grátis, são os cursos pagos que vale a pena, às vezes, para a gente entrar numa empresa, para a gente ser alguém na vida, um médico, um advogado, ou qualquer pessoa numa área de trabalho diferente para ganhar um valor importante, né? Então a pessoa faz um curso e se qualifica e passa a exercer aquela área porque estudou, porque aprendeu, já começa a ganhar o suficiente, a colocar a comida na mesa da sua família. E às vezes você vai lá para frente do púlpito e não sabe trazer uma palavra especial, uma palavra poderosa da parte de Deus, né? E às vezes, e por quê? Porque você não investe na oração, você não investe no jejum, você não investe na leitura da palavra diária em casa, você não investe em um curso, você não investe em uma qualificação. Deus fica alegre por isso, porque Jesus, Moisés, ele estudou uma das melhores escolas no Egito, e depois de estudar no Egito, ele estudou também com Jétro, aprendendo ali a linhagem sacerdotal, né? Ele aprendeu, né? Jesus também naquela época do tempo de Jesus ali em Israel,
Jesus ali está no meio de pessoas que só conhece a Bíblia, só estuda a Bíblia, um povo escolhido, né? É, um povo santo adquirido por Deus, né? Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, um povo preparado, né? A vida deles é estudar desde pequenininho, se eu não me engano, relatos históricos vai falar de 12 anos, né? Que 12 anos os meninos lá têm que decorar a Torá, né? A Torá, os 5 livros do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, nos primeiros livros da Bíblia, sim, os primeiros 5 livros, né? Tem que decorar praticamente tudo, né? E já desde criança, né? É um estudo aprofundado lá e muitas das vezes a gente fica desapercebido, né? É preciso pôr a mão no arado, confiar no Senhor, seguir em fé com oração, com jejum, investindo nesta vida, né? Eu vejo desde o dia que eu aceitei o Senhor, não é para me gloriar, não é para me engrandecer, não é deixar esse testemunho pequeno aí, eu não gosto muito de testemunhar, mas esse miserável homem que sou, que não mereço, né? Mas a graça de Deus me preencheu, me alcançou, né? O seu amor sobrenatural me alcançou, né? Como eu falo, né? Sou um miserável homem que não mereço, né? Mas a sua graça do Senhor, a graça do Senhor me alcançou e por isso eu estou aqui gravando este vídeo de um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, né, do livro de Abacuque 3:12, né? Pela graça de Deus eu sou professor da EBD, né? Comecei este ano, né? Eu não mereço, não sou digno, né? Mas tem um lá em cima que é digno, né? E eu vivo para a glória dele, pela sua graça me alcançou e eu faço parte do seu corpo, né? Tenho comunhão com o corpo de Cristo, participo do pão, do vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, consagro a minha vida a Ele. Eu não mereço nada, como eu falo, né? Sou um miserável, um pobre, cego, nu, né? Não mereço, mas a sua graça me alcançou. E a graça do Senhor quer te alcançar, mas você precisa investir nos estudos da palavra, investir na oração, investir no jejum diariamente, sem sossego, e o Senhor vai te dar a vitória, né? O Senhor me deu a vitória, graças a Deus. Eu estou vendo o milagre de Deus começando a dar aula na IBD. Daqui a pouco, né, o Senhor fez promessas para mim especiais, poderosa da parte do Senhor. E desde o início que eu aceitei o Senhor, eu percebi que tinha algo em mim. E por isso que eu falei que tem algo em mim, o Senhor quer fazer em mim. Eu preciso investir no estudo, eu preciso investir na leitura, eu preciso investir na oração, no jejum. E eu buscava diretamente, por um período o Senhor me afastou dos trabalhos, eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Agora, há uns 2 anos, 3 anos para cá, 4, eu comecei a trabalhar novamente. E aí eu estou investindo tanto no trabalho quanto nos estudos, como na busca do Senhor. Não podemos parar, não podemos, né? Esse avivamento precisa chegar na minha casa, esse avivamento precisa chegar na sua casa. Eu profetizo vida, eu profetizo aí que a palavra de Deus vai chegar, aleluia. Esses ossos sequíssimos aí vai enraizar, vai vir nevo, vai vir carne, vai vir, aleluia, o propósito de Deus vai entrar na sua vida, o Espírito de Deus vai entrar para que a vida possa habitar neste lugar. Louvado seja Deus, né? Vamos dar continuidade ao estudo. Eu parei aqui, né? Em Cana história, nananana, libertação de Israel do Egito, a conquista de Canaã. Esse reconhecimento está enraizado a tradição raiz e escrita dos israelitas que foram transmitidos de geração em geração. Ele destaca a importância de lembrar e relatar o feito de Deus como fundamento para a fé. Eu me assombro, Senhor, diante do teu feito, reconhecendo o seu poder e soberania. Os feitos referem-se à intervenção, julgamento milagroso de Deus ao longo da história. Esse termo é uma resposta comum à majestade de Deus, como visto em outras escrituras. Nós observamos aqui esta palavra, né, poderosa da parte do Senhor, né? Deixa eu ver aqui onde eu estava.
Então aqui Abacuque ele reconhece, né, os feitos, né, o poder de Deus de geração a geração, o seu milagre, né, na face da terra, testificando em sua oração, uma simples oração pequena, né, que você debulhar a oração, despedaçar o jugo da palavra de Deus ali, dar o jugo em separar a palavra de Deus e pesquisar o que a palavra quer dizer. Então nós observamos que Abacuque ele vai declarar, né, sobre o poder de Deus, a soberania, os feitos de Deus, feito na terra, né, a conquista do povo em Canaã, que o Senhor prometeu uma terra a Abraão, sai da sua família, da sua parentela, que eu, aleluia, aleluia, que eu, para a terra que eu te mostrarei, né, e ali o Senhor está o Senhor cumpriu, e Abacuque, né, ele declara, né, os feitos, declara a majestade, a história de Deus, os relatos de Deus, né, relata o julgamento de Deus ali com o povo, a semelhança de Deus, né, o trabalhar de Deus. Então nestas simples orações, nesse pequeno versículo, né, Abacuque ele comenta uma história grande, enorme. Se você for falar, você fala da Bíblia toda, né? Então Abacuque argumenta, né, sobre o feito, sobre o poder, né, ao povo saiu do Egito, né? Ele encontrar um desafio, né? Então Abacuque, creio eu que Abacuque ele fala com o Senhor e o Senhor logo se lembra, né, de todas as coisas através da oração, né? Tem uma oração que nós faz, o Senhor lembra de uma história muito longa, muito poderosa da parte do Senhor, né? E Abacuque estava falando ali do mar vermelho sendo aberto por Moisés e o povo passando. Claro, Moisés clamou ao Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho, né, o vento soprou. Né, então, né, Abacuque está falando de poder do Senhor trabalhando, né, na terra através dos hebreus. Né, fala da terra prometida de Canaã. Né. Então, o Senhor, quando a gente ora, uma oração viva e eficaz através da palavra, então o Senhor entra uma história na mente do Senhor, né? Muitas das vezes a pessoa ora, não consegue falar nada, só consegue murmurar, como o povo de Israel, né, no deserto murmurou, né, murmurou tanto que o Senhor matou os de 20 anos para cima tudo, só entraram na terra prometida os de 20 anos para baixo, né? E dos que veio do Egito foi Josué e Caleb, os únicos que entrou na terra prometida. Então nós percebemos, né, a dedicação ou a compreensão do profeta Abacuque, né, ao falar com o Senhor a respeito dos feitos, a respeito do poder do Senhor ao trabalhar na terra, né? Louvado seja Deus, né? Uma simples oração pequena pedindo um avivamento que traz um relato todo de uma história, de um trabalhar, de um agir, de um poder da mão de Deus, né? E Deus reconhece através da sua palavra que é verdade. E quando Deus olha para os nossos corações, a oração sincera, verdadeira, então o Senhor derrama o seu Espírito, a sua graça. Nós observamos que o Senhor nos deu fome, o Senhor também nos deu sede, o Senhor também ele nos deu trabalho e ele também nos deu alimento e água. Louvado seja Deus. O Senhor nos deu tudo, né? O Senhor não só nos deu fome e sede, dizendo aí, pronto, vive. Não, o Senhor, ele trabalhou para que tudo cooperasse para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não deu fome e sede e nos deixou morrer não com fome e sede, não. Ele deu fome, deu sede, deu trabalho, e de trabalho deu trabalho só porque comeram do fruto proibido ali na terra prometida. Quando comeram do fruto proibido, o Senhor falou: dei água, dei alimento, só não dei trabalho, agora eu vou dar trabalho. Se vocês quiser comer, vai comer do suor do seu rosto, vai ter que trabalhar. Mas o Senhor nos deu, louvado seja Deus. O Senhor, ele quer nos libertar dos cativos oprimidos, né? Isaías 61 vai falar, ele veio para libertar-nos do cativos, né? De libertar de prisões, louvado seja Deus. Vamos dar continuidade às escrituras, né? O julgamento milagroso de Deus ao longo da história. Esse termo é uma resposta comum de majestade de Deus, como visto em outras escrituras, como Salmo 33:8. Vamos ler aqui Salmo 33:8 para enriquecer esse estudo. Louvado seja Deus. Vamos enriquecer esse estudo. Salmos 33:8.
Louvado seja Deus. Diz assim, Salmo 33:8. Tema toda a terra ao Senhor. Tema-nos todos os moradores do mundo, né? Então fala de temor, né? A palavra fala de temor. Vi a tua palavra e temi. Louvado seja Deus. Abacuque declara, né? Que invoca todas a terra e teme ao Senhor. O temor do profeta não é apenas medo, mas um profundo respeito e admiração pela santidade e justiça de Deus, né? O temor, né, sabe, o temor de Deus é quando a gente vê o poder de Deus se manifestar, como o povo saiu do Egito, viu um mar vermelho se abrir, né, e houve temor diante dele ao ver o mar se abrir, né? Uma coisa inacreditável, né? Houve temor também quando passaram no Rio Jordão, o sacerdote tocaram os pés na água com a arca da aliança e o Rio Jordão se abriu também. Então houve temor, os muros de Jericó, né, caíram, né? E houve temor, né? E sempre quando o poder de Deus é manifesto, né, gera temor. É como as Sagradas Escrituras, gera temor porque as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. E testifica com o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, somos filhos da herança. Essa é a proposição que Deus quer trazer em nosso coração. O reavivamento para mudar a história, ganhar almas, ganhar vida, né, desprenda daí jovem, desprenda daí moça, desprenda daí varão, varoa, levanta, se erga, porque o Senhor tem promessa para mim e para você. Não fique só ouvindo palavra, mas pratica a oração. Não só fica só ouvindo, mas ler. Não fica dizendo eu estou fraco, eu estou precisando. Não, faz, diz eu posso, eu sou capaz, eu chego lá, porque se eu cheguei até aqui porque eu falei, eu tenho promessa diante de Deus. Se eu prego a palavra, se pastores pregam a palavra, é porque eles se esforçaram na leitura, no jejum, na oração, eles creram em si. Porque muitos advogados hoje, porque eles creram, estudaram, se esforçaram, porque muitos médicos, porque se esforçaram, porque muitos pregadores, porque muitos adoradores gravaram CD, porque creram, se esforçaram. Muitas pessoas, né, eu vejo testemunhos de pessoas adoradoras, até de pregadores, dizendo, eu pregava ruim, derra testemunho, pessoas não gostavam, mas eu cria, eu insisti, e Deus, através da unção, me ungiu, né, os adoradores também, como Damares, né, Deus ungiu a voz de Damares, né? E Deus, ele vai trabalhando em prol de cada um, louvado seja Deus. Agora vamos passar para a segunda parte do versículo que fala, viva-os neste ano, né? Louvado seja Deus. Amém? Vamos lá. Revive-os neste ano. Aqui Abacuque, quando ele declara revive-os neste ano. Aqui Abacuque implora a Deus que renove as suas obras poderosas no tempo presente e pedindo de reavivamento, indica o desejo que Deus haja como agiu no passado, né? Então Abacuque implora a Deus que renove as obras poderosas no tempo presente, né? Então, como eu estava explicando, né, Abacuque conhecia, né, toda a trajetória de Israel. Abacuque também faz parte do povo de Israel também. Né, ele conhecia como israelita, como homem de Deus, como chamado de Deus. Ele estava revogando o avivamento para aquele povo, né? Jeremias, ele foi um profeta no meio desse povo, foi um profeta no meio do povo no tempo de Jeremias, né? E estava clamando a Deus, né? Para que Deus fazesse de novo aquilo que ele fez no passado, né? O povo estava necessitando, o povo está precisando, e eu pergunto você, será que eu e você
não está necessitando, não está precisando desse reavivamento que Abacuque está declarando, clamando a Deus. Não vamos se sustentar, meu irmão, minha irmã, com pouca coisa. Se é para largar a maquiagem, larga. Se é para largar o brinco, larga. Se é para largar as vestes indecentes, larga, né? Porque nós não somos prostituto, né? Nós somos noiva de Cristo Jesus, né? Nós não vamos casar com prostituta, com profano, nós vamos casar com Cristo, somos noiva. Nós vamos, noiva não, nós somos o que é... Esqueci o nome dado quando a pessoa está compromissado, né? É noiva. Isso mesmo, acho que é noiva. Enfim... Então nós temos uma aliança, né? Que em breve vamos casar com Cristo Jesus. Vamos ser esposa, né, de Cristo Jesus, né? Somos esposa do Cordeiro, então vamos vestir decentemente, vamos viver decentemente, porque muitas das vezes você veste uma roupa decente, ou se eu vestir uma camiseta, mostra os braços fortes, e ali, né, você está deixando, né, as pessoas olhar, as mulheres olhar e dizer, ó, que músculo, ó, que homem bonito, ó, que homem forte, né? Ou até a mulher, ó, que mulher bonita, mostrando os peitos ali, né? Com uma roupa inadequada, mostrando as pernas, né? E aí você tá deixando tocar na unção de Deus que está na tua vida, na unção do teu ministério, e de maneira nenhuma o Espírito Santo de Deus fica presente, os anjos que ficam ao teu redor protegendo, eles ficam com vergonha. Então ele permite a entrada dos demônios, né? Por isso me ataca, por isso ataca você. Então precisamos, né, vigiar o tempo todo para que este avivamento possa chegar em nossas vidas, chegar em nossa casa. Precisamos vestir decentemente, precisamos largar os vícios, o comodismo, largar a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, a doutrina do Egito. Precisamos largar o Egito e ter um livre acesso com Cristo Jesus, porque nós estamos assentados acima de toda potestade, de todo principado, de toda hortes espirituais da maldade. Estamos acima deles, assentados ao lado de Cristo, que viemos ordenar sobre os demônios que está sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, que saia em nome de Jesus. E este é o avivamento que Deus quer em nossas vidas, que usamos de autoridade, sabe? A terra foi dada a nós, foi dada a Adão e Eva e suas gerações, mas como eles comeram do fruto, eles perderam a autoridade. Mas hoje em Cristo Jesus, quando nós se voltamos a Deus em Cristo Jesus, nós voltamos a autoridade para nós. O avivamento chega na minha vida, chega na tua vida, a autoridade é ativada na minha vida, na tua vida, e que possamos falar com autoridade para que os demônios saiam da vida financeira, para que o demônio da inveja da finança, o demônio da inveja na saúde, o demônio, aleluia, que atua na saúde, na vida pessoal do crente, que possa sair, porque temos autoridade em Cristo Jesus. E muitas das vezes os nossos vícios, nosso costume, nosso comodonismo em viver igual ao mundo, né? Perdemos a autoridade, falamos de boca para fora, não vivemos no princípio da palavra, obediente aos nossos pastores, obediente ao nosso pai e a mãe, sermos servos fiel. Ser crente não é para qualquer um, não é normal ser crente. Louvado seja Deus. Então clamamos o avivamento, sabe? Para viver o amor de Deus não é fácil, sabe? Você passa na rua muitas das vezes, como eu tenho reivindicado ao Senhor em oração a respeito disso, né? E passa na rua muitas das vezes, louvado seja o Senhor, e muitas das vezes vê um mendigo, vê uma pessoa de rua, a gente não conversa, não fala de Jesus para ele, não pergunta se ele necessita ou precisa de alguma coisa, né? Muitas das vezes passamos direto, e eu estava orando a respeito disso ao Senhor, e eu sonhei um sonho onde a irmã da igreja fala com um mendigo, e eu lembro, olha, eu falei com o Senhor, e ali, né, eu me aproximo, ali ela tira uma roupa por baixo, né? Tem outra por baixo, ela tira a blusa, tem outra por baixo, né? É como se ela tivesse a roupa de prestar serviço por baixo da roupa, né? Que ela sai, sei lá, da sua vida diária. E quando ela tira a sua roupa, mostra uma outra roupa de baixo, né? De atender os necessitados, né?
dando uma referência assim, eu sonhei esse sonho, eu cheguei para perto, bati continência a irmã da igreja, dando a paz do Senhor, bati continência o rapaz, né? E ali fiquei analisando, né? Ela tirou a roupa, conversou do outro lado ali com as pessoas, e eu fiquei cá conversando, tipo, dando uma assistência aí. Depois ela saiu com ele, depois no mesmo tempo o sonho deu para parecer que, não vi ela saindo, mas deu para parecer que ela conversou com ele um tempo e voltou, e ele voltou. E quando ele voltou, eu acompanhei ele, segui um caminho aí, indo para a igreja, né? E ali eu conversando com ele, dando assistência no lugar, abaixando, conversando e falando, a igreja é ali, não sei o que. E ali, né? Era para mim, num sonho, tava me dizendo que era para mim ir até na casa dele, e chamar-se no horário da igreja, dizer, ó, quando for tal hora eu passo na tua casa e te chamo para ir para a igreja, né? Era essa assistência que eu ia dar, né? E como se eu tivesse falhado, teve outra parte do sonho, né, que eu vi, né, que eu entrei em uma obra onde as pessoas estavam mexendo com casa, né, tive um sonho com casa, né, enfim, não foi muito fácil ali. O homem pegou a faca, falou de dízimo, não sei o que, eu falei, falou de quê? De dízimo? Né, houve um confronto ali, uns ataques, né, e não saiu muito bem o sonho, né, mas enfim, né, nós temos que viver o amor de Cristo. Esse é o avivamento que nós temos que buscar. O celular tá a bateria já está fraca, eu vou ver se eu acho um jeito aqui de continuar gravando com ele carregando, né? Eu não sei se vai ficar bom, eu virei a cama porque eu estou gravando, louvado seja Deus, né? Mas vamos lá, né? Vamos continuar com o estudo, louvado seja Deus. O pedido de avivamento, cadê? O pedido de reavivamento indica o desejo de que Deus haja como agiu no passado, trazendo renovação espiritual, libertação. Este apelo relevante em tempo de declínio ou crise espiritual, refletindo um anseio pela intercessão de Deus, né? Então, nesse fato aqui, né, nesse estudo aprofundado da palavra de Deus, nós observamos, né, que Abacuque ele estava buscando um anseio aprofundado da presença de Deus, buscando algo que estava necessitando, precisando naquela época. E não é diferente nos tempos de hoje. Nós necessitamos deste avivamento em nosso lar, em nossas casas, né, para ganhar os nossos parentes, a nossa família, os nossos irmãos, nossos pais, né, para que ele esteja na presença de Deus, né? E este avivamento precisa estar no nosso lar, precisa estar em nossas vidas. Nós precisamos ser a diferença nessa terra, né? Muitas das vezes a gente somos egoístas, só pensamos em si mesmo, queremos só receber de Deus, mas não damos a Deus. Jesus ele fala, quando fosse me visitar no presídio, né? Quando for me vestisse, quando me deste de comer, né? Quando, né, o Senhor fala diversas coisas, e os discípulos, quando isso nós fazemos, Senhor, e praticamos. O Senhor, quando visitaste um preso, quando vestiste um necessitado, quando alimentaste um faminto, né? E aí Isaías vai falar, Isaías 58, né, a respeito disso, né, de ajudar o órfão, a viúva. Vamos abrir aqui para... abrir aqui em Isaías 58 para trazer um espado melhor na palavra de Deus, né, para a palavra de Deus ficar mais, né, mais recheada. Aqui fala bem assim, Isaías 58, capítulo 58, versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, fartare a alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Tu quer que a tua luz nasça nas trevas, e a tua escuridão seja que não a luz do meio-dia? Faça isso, pratica. Né? Pratica esta obra aqui que o Senhor está mandando fazer. Ó. Se abrires a tua mão ao faminto, fartare a alma do aflito, né?
Abrir a tua mão ao faminto, fartar e ao aflito, né? Alimentar, sabe? A gente só pensa em si, só pensa em nossa casa, em nossa família, né? Cadê esse amor ao próximo? Que amamos ao próximo como a nós mesmos. Sabe o que significa isso, né? Aquilo que eu faço para mim, eu preciso de uma roupa, né? Eu faço o possível, né, de comprar logo. Uma comida, faço o possível de não faltar. Alguma coisa que está necessitando, nós na nossa família, na nossa casa, em nós mesmos, nós fazemos logo, até com nossa família. E com os outros, será que nós se comportamos assim? Sabe o que significa o partir do pão, Santa Ceia, né? É dividir o partir do pão, a comunhão, né? Ali a ceia, divide com todo mundo come junto. É isso, o que você tem, compartilhar um com os outros, né? E a palavra de Deus vai falar, né? Eclesiastes, se eu não me engano é 11, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dia achará. E nós observamos aqui em Salmos, capítulo 41, capítulo não, número 41, que Salmo fala número, no capítulo são os outros livros. 41 vai dizer assim: bem-aventurado, no versículo 1, aquele que atende ao pobre, né? Fala para nós atender, que somos a bem-aventurado que atende ao pobre. O Senhor livrará do dia mau, o Senhor livrará e conservará em vida, e será abençoado na terra a, e tu não entregará a vontade de seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu renovarás sua cama na doença. E eu dizia ao Senhor: temes piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerás, ele perecerá o seu nome. Tá vendo aí? Né? Muitas vezes a gente buscando cura, buscando milagre, queremos ser abençoado, mas a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia mau, né? O Senhor fala diversas coisas nesse Salmo 41, né? Fala que nós ajudarmos um pobre, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos enraizar, nos fortalecer, nós vamos construir a nossa casa na rocha. Vai vir uns ventos, vai vir tudo, vai soprar, mas não vai acontecer nada porque nós estamos afindados na rocha. Nós vamos ser abençoados, fortalecidos, ser uma pessoa firme e forte na presença do Senhor, né? Então o Senhor fala isso, né? E nos entregar o melhor, quando nós entregamos o nosso melhor, ajudamos o necessitado, né? Que possamos, né, deixar esse amor de Deus sobrenatural agir em nossas vidas, de maneira óbvia, de maneira viva, de maneira eficaz, né? Deixar esse avivamento, isso é avivamento, né? Que é nesta palavra aqui, em Isaías 58:10, né, sobre ajudar o faminto, né, o aflito, né, sobre o Salmo 41, sobre ajudar o pobre, né, falando que o mal, né, vai apartar de nós, o mal não vai se aproximar, né. Isaías vai dizer que a luz nascerá nas trevas, a luz nascerá nas trevas e a nossa escuridão será como a luz do meio-dia, né. Quando eu vi estas palavras, eu imediatamente comecei a orar a Deus e comecei a rodar a chave na minha vida e dizendo: eu quero isso para mim, eu quero que a luz nasça. Em nome de Jesus, né? Louvado seja meu Senhor. Vamos continuar. Eu parei aqui o conceito de reavivamento. O conceito de reavivamento encoado em outras escrituras, como Salmos 85:6. Vamos abrir para dar um recheio maior na palavra de Deus. Salmos 85:6. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Salmos 85:6 diz assim: não tornará vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti, né? Então, um clamor aqui do salmista, né? Dos filhos de Corá. Eles clamam em todo tempo. A gente vê na Bíblia a necessidade do avivamento. Deus, ele coloca isso nos corações. O avivamento de Deus, né? Ele clama, Deus quer este avivamento para mim e para você. É uma palavra aqui de um estudo de avivamento, mas Deus, ele quer, ele deseja, não é só eu, não é só você que viu esta palavra e desejou esse avivamento. Não, Deus também, ele quer. Ele deseja esse avivamento para mim e para você, né? Segura
na mão do Senhor forte, dizendo: eu quero esse avivamento. Entre em oração, entre em súplica, entra em comunhão com Deus, em leitura da palavra, no jejum. Eu costumo fazer que o meu descanso é no Senhor. Por isso, meu sábado, meu domingo, eu busco a jejuar. Eu sei que eu não sou digno disso, é para a honra e glória do Senhor. E eu estou falando não para minha glória, mas para que você faça aí e o nosso Deus seja glorificado, né? Que você entregue o teu descanso ao Senhor, colocando jejum, leitura da palavra. Isso aí é a base, todo cristão faz, né? Reveste a tua vida de oração, começa a levantar pelas madrugadas. Depois que eu comecei a levantar pelas madrugadas, nunca mais eu sei já o que é desânimo, preguiça, cansaço. Isso aí foi embora. Num tempo que eu comecei a trabalhar por agora, né, estou um pouco cansado e às vezes eu fico sem orar, mas eu fico preocupado, às vezes preocupado, mas eu entrego na mão do Senhor e confio e espero descansar. E quando eu estou descansado, às vezes o trabalho aperta, né? E às vezes a gente, né? Mas isso é muitas das vezes estratégia do inimigo, né? O fardo aumenta, né? E a gente fica com falta em Deus, mas a gente tem que perseverar na oração, né? Então, pratica a oração pela madrugada que você vai sentir o ativamento espiritual na tua vida. Louvado seja Deus. Vamos para o próximo tópico, né? Falamos o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. O tópico 1 foi: Senhor, ouvi o relato de ti. E o tópico 2 foi: reavive-os neste ano, reavive neste ano. E o tópico 3: faça conhecido neste ano. Né? Louvado seja Deus. Né? O profeta deseja que a obra de Deus seja evidente e reconhecida por todos, e não apenas como história do passado, mas como realidade presente. Isto reflete um anseio para que a glória de Deus seja revelada à geração. Né? Voltando. Faça conhecida neste ano. O profeta deseja que a obra de Deus seja evidente e reconhecida por todos. Né? O profeta estava declarando para que o Senhor possivelmente possa fazer as mesmas obras que fez no passado e fazendo para que ele fazendo as obras, que Deus faça as obras e torne-a conhecida, né, neste ano. O profeta deseja imensamente que o Senhor conclua esta obra e faça conhecida. Deseja, clama em oração também, que o Senhor faça essa obra na tua vida e torna conhecida, né, para que o poder de Deus seja aperfeiçoado, que a glória de Deus seja manifestada, que o nosso Deus seja glorificado através da tua vida, no louvor, na palavra, aleluia, em todos os meios. Talvez você não consegue pregar, não consegue adorar, mas jejua em prol das outras vidas, ora em prol das outras vidas, seja um ganhador de alma, seja um canal de bênção dizendo: Jesus te ama. Qualquer coisinha de Jesus, a unção, o avivamento, tanto na tua vida, a lágrima naquela pessoa vai começar a descer, porque o Senhor tem um projeto na tua vida, e Ele não abre mão. Louvado seja Deus, e Ele quer te selar, e Ele já te selou com o sangue de Jesus e com o Espírito Santo para mudar a minha história, para mudar a tua história. Você não se corromperá, você não cairá em terra, em treva. Haverá um avivamento na tua vida, haverá um avivamento na minha casa. Lâmpada para os meus pés, declara o salmista, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oh glória! Receba esta palavra de fé em nome de Jesus. E vamos dar continuidade nessa faça conhecida neste ano. O tópico 3, né? Não apenas como história do passado, mas como realidade do presente. Isto reflete um anseio para que a glória de Deus seja revelada a esta geração, né?
Abacuque, ele ansiou, desejou um avivamento para que a glória de Deus mudasse aquela geração de Abacuque. Nos tempos de hoje, aleluia, se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, de trás, de frente, de cima, de baixo, de todos os meios, pessoas clamando a Deus, o avivamento subindo em montes, fazendo campanha de todos os meios, mas pessoas, eles clamam, buscam o avivamento, louvado seja Deus, é isso que precisamos, um mover do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer no princípio, que no princípio as trevas estavam na face do abismo e o Espírito se movia sobre as águas. E nós observamos que em Atos 4:31 vai dizer que Pedro e João oraram e aquele lugar foi movido. E no dia de Pentecostes também, Atos 2, né, soparam os ventos, aquele lugar foi, né, causou um reboliço tão grande do vento do Senhor aos quatro cantos daquela igreja, né? Então o Espírito Santo, ele quer sempre em mim e em você mover, que ele possa mover este lugar, que ele possa fazer a diferença na minha e na tua vida, que toda limitação possa cair por terra e o avivamento do Senhor possa entrar, a ativação do avivamento na minha história, na sua casa, na sua família, e que todo o poder da potestade venha cair por terra de geração a geração. De geração a geração o Senhor venha ativar a minha e a tua vida, porque reflete o anseio para que a glória de Deus seja revelada em geração em geração. Abacuque clamou o reflexo da glória de Deus em geração na nossa terra, do tempo dele em diante este avivamento fosse chegar e os profetas vai declarar sobre esse Joel, vai falar sobre um avivamento, sobre um derramado do Espírito Santo. Joel clama fala sobre um avivamento que chegaria sobre a terra e chega no dia de Pentecostes, né? E ele faz promessa que vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e vosso servo, vossa serva, naquele dia derramaria sobre o seu espírito, né? A palavra de Deus vai começar dizendo que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos servos terão visões, vossos velhos terão visões, vossos servos, vossas servas sonharão, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, louvado seja Deus. Este é o avivamento que nós precisamos clamar noite e dia. Não pense que Deus não quer um avivamento na minha casa, na sua vida. Somos templo e morada do Espírito Santo, somos casa do Senhor. E o Senhor quer este avivamento para mim e você, para que nós não perecemos, para que nós não caímos em tentação. Busque esse avivamento. Clame esse avivamento. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade o avivamento de Abacuque, né? A tua semelhante oração do Salmo. Salmos. Vamos dar uma reparada aqui. Para cumprimentar a palavra de Deus. Para rechear a palavra de Deus. Para ela ficar mais potente, mais poderosa esse estudo. Salmo 67, versículo 2. Salmo 67, versículo 2. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, porque Deus tem algo importante. Seja curioso para as coisas de Deus. Deixa de ser curioso das coisas deste mundo. Que o Senhor não tem nada para você neste mundo. Mas a palavra de Deus, Deus tem algo profundo, algo grande da parte dele. Louvado seja Deus. Vamos lá, Salmos 67, versículo 2, que diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação, né? Fala de caminho e fala de salvação, né? Isso que Abacuque estava referindo, né? Que o avivamento que chegasse na terra tornasse o nosso Deus conhecido, né? O caminho do Senhor conhecido e as nações a salvação. Louvado seja Deus, como esse salmo declara, Salmo 67, versículo 2.
Vamos continuar o estudo. Louvado seja Deus. Para que o caminho de Deus seja conhecido na terra. Isso resalta a importância da presença ativa de Deus e da manifestação do seu poder no mundo, né? Então, Abacuque, ele se preocupava, ele queria a manifestação do poder, né? O caminho do Senhor conhecido, né, na face da terra, né? Cada vez mais, não só em Israel, mas em toda a terra, em toda a nação, como diz os Salmos, né? E nós vemos a importância da presença de Deus ativa, né, manifestando o seu poder no mundo, né? Isso, né, chegou a todos nós através de Cristo Jesus, mas muitas das coisas, né, têm enfraquecido o povo, né, por causa das nossas iniquidades, né, o amor de muitos se esfriarão, né, nesse tempo, por falta de conhecimento, né, o amor de muitos se esfriará, né, então a iniquidade vai tomar lugar, né, então nós precisamos correr, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, como diz Isaías 55, né, louvado seja Deus, 55:8. Vamos clamar ao Senhor o avivamento enquanto Ele está perto, né? Vamos clamar. Vamos para o tópico, nós estávamos no tópico 3, vamos para o tópico 4, que diz: em tua ira, lembra-te da misericórdia. Este apelo destaca os dois aspectos do caráter de Deus, né? Então, Abacuque, ele fala a respeito do caráter de Deus, em declarar dessa seguinte maneira: a tua ira, lembra-te da tua misericórdia, dizendo que o Senhor se ira, mas quando ele se irá, lembra da misericórdia, lembra das promessas, lembra, Senhor, que o Senhor tem um povo escolhido na terra, lembra, Senhor, que somos, aleluia, nação santa, povo escolhido, né, para herdar as promessas, nação santa, povo escolhido, cordeiro, aleluia, com Deus, cordeiro com Cristo, né? Um povo escolhido, a nação santa, um povo preparado por Deus, um povo santo, separado, né? Então Abacuque estava declarando para Deus: lembra da tua misericórdia na tua ira, declara que o Senhor, ele se ira. Muitas pessoas falam: ah, o Senhor é amor, o Senhor não é fogo consumidor, não, o Senhor é amor, o Senhor não vem fazer isso, nem aquilo, nem aquilo. E o Senhor declara: errai por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, é selo derramado na terra, é taça de destruição, é terremoto, é maremoto, é tudo para destruir, né, o pecado na face da terra, né? O anjo ali, né, derrama as taças, né? E aqui ele fala: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E sabemos que Deus se ira, mas Ele é grande em misericórdia. Por isso que viemos clamar a misericórdia de Deus. Assim como Abacuque declara suas misericórdias, né? É fato de nós não sermos consumidos. E por causa da misericórdia de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, como Isaías 53 vai declarar, né? Por causa de nossas transgressões, né? Ele foi moído, né? Ferido, moído, Filho de Deus. Vamos dar continuidade, né? Embora Deus seja justo e deve julgar o pecado, Ele também é compassivo e está disposto a perdoar. Esse equilíbrio, louvado seja Deus. Esse equilíbrio é um tema recorrente nas escrituras, como visto em Êxodo, né? Êxodo 34, do 6 ao 7. Louvado seja Deus. Deus passeia pelo fogo, te faz vencedor. Acima de tudo, Ele é Senhor. Êxodo 34, versículo 7 e a 8. Louvado 6 a 7. Diz assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová, o Senhor Deus misericordioso, piedoso, tardio em se irar, grande beneficência em verdade, e que guarda a beneficência de milhares, que perdoa a iniquidade e transgressões e o pecado que ocupa, não tem por inocente quem visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Tá vendo?
o Senhor visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. E aqui Moisés, ele declara, né? No versículo 33, aqui nós vamos ver Moisés declarando que deseja ver a face de Deus, né? Deus tem misericórdia, né? E só mostra as costas dele, né? Por Moisés, passa toda a glória diante dos olhos de Moisés, tapa o rosto de Moisés com a mão e Moisés fica de trás de uma penha e depois ele manda olhar. E aqui ele fala, depois de ter visto a maravilha de Deus, ele no 34, né, versículo 6 e 7, ele está declarando aqui, depois de ver as costas de Deus, como Deus é poderoso, magnífico em misericórdia, né, é Deus poderoso, né, piedoso, tardio em se irar, né, é muito bom Moisés declarando, né, as qualidades de Deus, né, e Abacuque está clamando a Deus, né, vamos dar seguimento, aonde Deus descrito como misericordioso, gracioso, mas justo. A oração de Abacuque reflete uma profundidade e compreensão da natureza de Deus, é uma esperança de misericórdia no meio ao julgamento iminente. Né? O povo está sobre um julgamento, né? Tipo Abacuque veio num tempo de contemporâneo ali de Jeremias, então ele estava praticamente vivenciando ali o cativeiro, né? Praticamente o cativeiro babilônico do povo de Judá, o reino do sul, né? Estava vivenciando, então ele estava clamando a Deus um avivamento, ele estava clamando a Deus uma mudança de história, né? Porque, né, ele fala aqui, né, a respeito do julgamento de Deus, né, que ele estava julgando o povo, né? Uma coisa muito importante, uma oração muito aprofundada, muito forte da parte de Deus. Eu acredito que nós temos muitos para aprender da parte do Senhor, né? A misericórdia de Deus é bastante, é grande, né? Senão ele não entregaria o filho. E Abacuque entrou com a palavra, com a direção certa, misericórdia, né? Pequenos versículos, pequena palavra, né? Acho que foi 4 tópicos, né? Se eu não me engano, 4 tópicos, 4 pequenas passagens de palavra que nós trouxemos esse estudo e vamos continuar estudando, né? Daqui a pouco nós termina em nome de Jesus, né? E essa tensão entre ira e misericórdia finalmente resolvida na pessoa de Jesus Cristo, que personifica tanto a justiça de Deus quanto a graça, né? Então Abacuque estava clamando algo que estava na parte de Deus, e ali Deus, né, ele envia o seu filho, Jesus Cristo de Nazaré, né, uma personificação de justiça de Deus e da sua graça, né, e nós vemos como a graça de Deus é poderosa, né, nós vemos aquela mulher que foi pega no ato de adultério, se eu não me engano em João 8, o judeu daquela época pega a mulher, quando joga aos pés de Jesus, pegamos essa mulher no ato de adultério, e cada um pega a pedra, porque a lei de Moisés manda que assim as tais apredejem. E Jesus fala bem assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? E aqueles homens, né, tinha lei, tinha palavra de Deus, ele tinha conhecimento da palavra. A lei, ela mata, né? Porque eles queriam matar aquela mulher. E Jesus, ele estava debaixo da justiça de Deus, a personificação, né, como o estudo fala, da justiça e da graça de Deus. Ali estava Jesus. E ele disse, aquele que não tem pecado. Ó, a personificação da justiça e da graça de Deus agindo em nosso favor. Que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali aqueles homens jogou as pedras dos mais novos ao mais velho, foi embora. E Jesus, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusa mais? E ela, nenhum, Senhor. E ele disse, nem eu te acusarei, né? Vai e não peques mais. Seja livre, meu irmão, seja livre, minha irmã. Você não precisa ter medo de ninguém, você é livre em Cristo Jesus. Não precisa ter medo, ficar se escondendo com seu pecado. Se ajoelha, se redime diante do Senhor.
Aleluia, não espere ser vergonhado, não espere cair em calúnia, em vergonha, o Senhor te envergonha. Se ajoelhe e diz, Senhor, declaro, porque eu sei que o Senhor é o Deus de justiça, o Deus de graça, o Deus misericordioso, como declara Abacuque. Me derrama em tua presença, me lava com teu sangue. Se isso não for suficiente, for um pecado em público, né? O pecado em oculto, você confessa em oculto com Deus, mas o pecado em público, você vai lá diante do pastor e confessa diante da igreja que eu pequei contra o corpo, eu pequei contra os membros da igreja, devo confessar. E você pecou em público, confessa no meio do povo. O importante é que Cristo é poderoso, é grande, o que ele vai fazer, a sua obra é imensa, o seu sangue copiosamente te cobre de todo o pecado e te tira toda a vergonha, toda a timidez. O importante é a outra vida que ele tem para nos prometeu. Esta vida de pecado, irmão, não vale nada. Desce no fundo do poço dizendo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que as tuas misericórdias estejam sobre mim. Se você pecou em oculto, confessa em oculto. Se for em público, confessa em público, e o avivamento vai chegar na tua vida, ele vai mudar a tua história, ele vai chegar na tua casa, ele vai chegar na tua vida, né? Então vamos dar continuidade ao estudo, né? Tivemos esse estudo de 4 tópicos, se eu não me engano. Louvado seja Deus, né? Virei a câmera, não sei se vai ficar legal, né? Porque o celular estava descarregando, eu coloquei no carregador aí, não dá para ficar em pé por causa do carregador, coloquei de lado. Mas que os irmãos venham me perdoar pelo transtorno e vamos dar continuidade, né? Nós falamos de 4 tópicos, né? Do versículo, agora vamos falar em parte dos versículos sobre pessoas, lugares e eventos, né? Abacuque, um profeta do Antigo Testamento que dialoga com Deus sobre a justiça e soberania de Jesus, soberania de suas ações. Ele conhecido por seu profundo questionamento e eventual confiança no plano de Deus. Aqui nós observamos, né, o diálogo de Abacuque com Deus, né, a confiança de Abacuque com Deus, né, em se entregar a Deus e dizer, só o Senhor pode mudar essa história deste povo, só o Senhor pode mudar a minha história, né, a confiança nele, que o Senhor fez, o Senhor era, o Senhor é e o Senhor será para sempre, que o Senhor fez, vai fazer e continuará fazendo. Esta fé que nós devemos ter em Deus, confiar nele plenamente, como Abacuque confiou no Senhor, declarando a sua confiança no Senhor. Louvado seja Deus, nos planos de Deus, né? Então vamos dar continuidade. Falei o ponto 1, né? De pessoas, lugares, eventos. O ponto 2 vai dizer o Senhor, né, Yahvé, o nome da aliança de Deus, enfatizando a sua natureza eterna, imutável. Neste versículo, Abacuque se dirige a Deus, diretamente reconhecendo o seu feito poderoso, buscando a sua intervenção. Então, Abacuque, né, ele ora, né, enfatizando a natureza de Deus eterna, imutável, né? No versículo, né, Abacuque, né, reconhece os seus feitos poderosos, buscando a sua intervenção, né? Então Abacuque, primeiro, ele reconhece o plano de Deus do passado, dizendo, o Senhor fez, o Senhor faça novamente, Senhor. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, né? Ele buscando a intervenção de Deus. Só Deus pode intervir naquele passado. E aquele povo foi para a Babilônia, ficou lá preso no cativeiro 70 anos, e o Senhor os tirou. Só o Senhor interviu com aquele povo, tirou daquele lugar. E só o Senhor pode intervir nos tempos de hoje, trazendo um reavivamento na minha e na tua história. É o ponto 2. Agora o ponto 3 diz, os feitos do Senhor refere-se ao ato histórico de Deus, particularmente a sua libertação, julgamento que inspiram admiração, reverência ao profeta. A história de Deus, particularmente a sua libertação, julgamento que inspira entendi. Admiração, reverência ao profeta. Então, né, os feitos de Deus, né, quando o profeta leu ali, né, a história, né, os contextos, né,
de libertação, de julgamento, né, inspiraram o profeta, inspirou ele a se levantar, tomar posição, dizer: eu tomo frente aqui em Israel, eu me levanto como um profeta, eu me levanto, Senhor, porque eu reconheço a tua obra, eu me inspiro na tua obra, no teu poder, no teu feito, naquilo que o Senhor fez. É isso que o Senhor quer, que nós abrimos a Bíblia, ímos para a igreja, ouvimos a palavra, abrimos as escrituras e possamos nos derramar na presença do Senhor, dizendo: o Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor continuará fazendo, e é esse Deus que eu quero invocar, esse Deus que eu quero clamar. Louvado seja Deus. E colocar suas petições diante do Senhor, clamar pelo povo, clamar pela nação brasileira. Nós estamos passando um tempo de dificuldade, assim, né? Passamos por um tempo de pandemia, agora vem um tempo de briga de políticos, né? Estamos vivendo um tempo muito terrorista, e nós precisamos clamar a Deus pelos governantes, né? Não gosto muito de política, né? Mas a minha parte eu faço de clamar pelos políticos. Como eu falei, não sou digno de nada, mas o Senhor Jesus Cristo é digno, a qual estou no corpo dele, pela sua misericórdia. Por esse miserável homem que sou, não mereço, mas a sua graça me alcançou, como aquela mulher que ia ser apredejado. O Senhor fala: Tadeu, os teus acusadores não te acusaram, nem eu. Né? Então o Senhor, aleluia, ele veio para libertar os cativos, como diz Isaías 61, né? E é isso que Deus quer, né? Que nós reconhecemos a sua obra no passado que ele fez, no presente, e que ele ainda vai continuar fazendo, né? Que o Apocalipse revela novos céus, nova terra, uma nova morada, não haverá dor, nem sofrimento, nem coisa semelhante, né? A morada eterna do nosso Deus. Louvado seja Deus. Foi o ponto 3, né? Vamos falar o ponto 4. Reavivamento da obra de Deus. O apelo do Abacuque para que Deus renove seus poderoso ato de libertação e justiça, mesmo em meio a desafio continuos, né? Enfim, o reavivamento da obra de Deus pelo Abacuque para que Deus renove o seu poderoso ato de libertação e justiça, mesmo em meio a desafio. Então, nós observamos que Abacuque estava passando desafio, não estava passando uma vida de aparência boa, uma vida de qualidade, estava precisando naquela época, naquele tempo, de um avivamento. Então ele estava aqui no ponto 4, né, clamando a Deus, né, o ato de... Não era pra tu dar... Enfim, vai me desculpando, meus irmãos, tem um sobrinho aqui que é meio ousado, mas o sangue de Jesus o repreenda, né? Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade, né? Então Abacuque, para que Deus renovasse o seu poderoso ato. Então Abacuque queria que Deus renovasse o seu poderoso ato de libertação e justiça, mesmo em meio a desafio. Então ele estava, nesse estudo nós observamos que ele estava em desafio, né? Estava num tempo difícil, um tempo complicado, ele estava precisando, né, do avivamento, né? E como eu estou precisando desse avivamento, já recebi desse avivamento e quero continuar recebendo esse avivamento gratuitamente, dia após dia, os avivamentos de Deus, como a igreja de Pentecoste, cada dia era renovado com o mover do Espírito Santo de Deus, como Atos 2, como Atos 4, e assim sucessivamente o povo ia se renovando dia após dia, né? Assim como a palavra de Deus renova dia após dia. Uma pessoa que nem eu estou pregando aqui nessa passagem aqui de Abacuque, aqui outra pessoa vem pregar aqui, vai falar a mesma, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, trazendo outras referências, né? Porque Deus se renova a cada dia, Deus fala de maneira diferente na boca de cada um, mas não quer dizer que é a mesma coisa, de maneira diferente, mas os sinais são os mesmos. Vamos lá. Ponto 5, misericórdia na ira. O aspecto duplo do caráter de Deus, seu julgamento justo e sua misericórdia compassiva são destacados na oração de Abacuque. O aspecto duplo do caráter de Deus, seu julgamento justo e a sua misericórdia compassiva
são destacados na oração de Abacuque. Então, Abacuque ele destaca ponto ao dialogar com Deus em oração, profundidade com Deus, aspecto duplo de caráter de Deus, né? Ele conversa ali de maneira óbvia, de maneira viva, trazendo relato de Deus, trazendo relato do passado, trazendo relato de cada coisa, mostrando a soberania, mostrando para nós que nós devemos, o quanto nós crermos na sua palavra, no seu poder, como, né, nós podemos entender como Deus é poderoso e Deus grande, porque no tempo de Abacuque, né, Abacuque declarava ali, né, a respeito de aspecto duplo do caráter de Deus e seu julgamento justo e a sua misericórdia, que é compassiva, e são destacados na oração de Abacuque, né? Ponto de ensino, né? Vamos ver o ponto de ensino. Admiração pelos feitos de Deus. Reconheça, reflete sobre as obras poderosas de Deus ao longo da história em nossas vidas e pessoas. Louvado seja Deus, né? Admiração pelos feitos de Deus, reconhece e reflita sobre as obras poderosas de Deus ao longo da história em nossas vidas pessoais. Então, é isso, Abacuque estava relatando a respeito do passado e de tudo que ele fez no passado, no presente e no futuro, e que Deus pode fazer absolutamente mais, né? A cada dia, a cada manhã, nascer na vida de cada uma pessoa, né? Cada relato, cada coisa, são obras extraordinárias que aconteciam no passado para que hoje testemunhasse a respeito da obra de Deus, para que nós tivéssemos fé e esse avivamento chegasse em nós, né? Essa reflexão deve levar uma referência, confiança mais profunda em sua soberania. Né? Então temos que ter confiança na sua soberania, assim como Abacuque teve confiança. Talvez não surtiu efeito naquela época, mas no tempo de hoje eu creio. Já se no passado, se não surtiu, que eu não estava lá, mas eu creio que já surtiu no passado, no presente. Só essas palavras está escrita, já surtiu muito efeito. Nos tempos do passado, no tempo de hoje, muitas pessoas precisam desse avivamento, e esse avivamento está chegando em muitas pessoas que crê. Nada é impossível para o que crê. Crê somente, né? Que não venhamos viver por vista, né? Dizendo, eu estou vendo, eu creio. Ah, não estou vendo, eu não vou crer, não. Não tem como eu crer, né? Que essa incredulidade venha sair da minha vida, da sua vida, e venha dar lugar ao Espírito Santo. A oração por avivamento é como Abacuque, devemos orar fervorosamente para que Deus reaviva a sua obra em nosso meio, buscando renovação espiritual em nossa comunidade e vida pessoal. Então nós observamos, né, um comentário aqui da oração de Abacuque, que nós devemos, né, orar fervorosamente para que Deus reaviva as obras no nosso meio, buscando renovação espiritual da comunidade, orar pelos bairros, orar pela cidade, orar pelas capitais, orar pelos estados, pela cidade dos estados do Brasil e os outros países, pedir a Deus revestimento, clamar o avivamento, assim como Abacuque sonhou, pensou, creu em Deus, e este avivamento está chegando, vai chegar, em nome de Jesus. Vamos crer, vamos perseverar. A fé é o tempo de incerteza. A oração de Abacuque nos ensina a manter a fé, buscar a intervenção de Deus mesmo quando a circunstância parece terrível, confiar no tempo de Deus em seu plano final. Precisamos disso, né? Tá vendo esse estudo, essa pequena explicação do estudo de Abacuque, falando que nós devemos confiar, mesmo em tempo difícil, né? Em tempos que nós temos dúvida, em tempos que nós não tem nada para dizer, eu creio, que nós não estamos vendo, a circunstância está contrária, a gente vem a crer, né? Mesmo quando a gente tiver, não tem alimento, não tem lugar para achar, nós que vemos ter crer que o alimento vai chegar, né? Que nós vamos vencer aquela hora, estamos passando sede, não tem água, não tem lugar, não tem circunstância, como eu vou crer? Temos que crer, orar ao Senhor e confiar, né, que nós venhamos dar graça a Deus, esta alegria que nós temos de ter o Senhor, de saber
que não vai nos faltar nada, porque quando faltar nós temos a vida de oração, vamos orar, interceder um pelos outros. Olha que alegria nasce em nosso coração, que felicidade, que honra nós temos de orar pelos nossos familiares, de orar quando necessitamos de alguma coisa, né? Então esta é a fé da incerteza, a fé é isso, da incerteza, quando não temos certeza de nada. Nós precisamos ter uma vida, comprar alguma coisa, aí a gente só tem certeza, a fé vem, né, e muda a história. Essa é a fé que nós precisamos ter, não viver por vista, mas pela fé de Deus. Vamos continuar com o estudo, lembrando o caráter de Deus em tempo de aprovação. Lembre-se da natureza imutável de Deus, sua misericórdia, amor, fidelidade. Essa lembrança pode poder proporcionar conforto e esperança, né? Então nós temos que lembrar do caráter de Deus nos tempos, né? Quando é esse tempo que a gente está sentindo alegria, felicidade, né? Quando aceitamos Jesus no primeiro amor, como é bom, né? E a gente começar a estudar, entender os feitos de Deus, Deus começa a fazer maravilha. Então nós temos que lembrar destes pontos, né? Dos tempos de provação, de lembrança da natureza imutável de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, da sua fidelidade. Lembrar dessas coisas, né? Ter essa compaixão de Deus, deixar o amor de Deus superabundar, né? Então que nós venhamos estar sempre buscando despertar, né, em vigilância, estar sempre orando e estar sempre vigilante. O que é vigilante? Não adianta eu orar, Senhor, liberta dessa tentação, e quando sair de casa tá com o olho na tentação. Se a tua tentação é mulher, aí você dá lugar em olhar para a mulher, em querer, né, estar nas redes sociais, de olho em mulher. Então você está orando, então não dá lugar, vigia, né? Vigiar é não olhar, é não deixar, né, se corromper. Então estou dando este ponto, mas existem outros pontos, se é comida, se é água, se é suco, se é alguma coisa que se tornou vício em tua vida. Isso precisa tirar, você precisa largar do vício. O vício não é bom. Se você não consigo viver sem beber café, isso é um vício. Você tem que largar esse vício, você tem que abandonar o café, porque se tornou um vício. Você se tornou dependente daquilo, né? E tem pessoas que não conseguem fazer um jejum por causa do café, né? Então, o vício é muito ruim, não é bom vício. Se tornou vício, é pecado. Amém? Pontos para estudar a Bíblia. Vou deixar algumas perguntas aqui, são 5 perguntas, né? Vou deixar aí no ar. Se você sentir no coração receber de Deus, né? Começa a responder a si mesmo essas perguntas e Deus vai te abençoar abundantemente. Como a resposta de Abacuque aos feitos de Deus desafia ou inspira a sua vida de oração, né? Você que teve esse estudo, né? O desafio desse versículo, capítulo 3, versículo 2 de Abacuque, né? Como resposta de Abacuque, os feitos de Deus e desafio inspira a sua vida em oração? Esta oração de Abacuque te inspira, né? Isso é uma pergunta, né? Ponto 2 da pergunta. De que maneira você pode buscar a contribuir para reavivamento espiritual em sua comunidade ou igreja? Depois desse estudo, o que você pode contribuir para ajudar na sua igreja? Você ora pelos seus pastores, pela sua igreja, faz jejum, faz campanha em prol da igreja, em prol da sua cidade, em prol do seu bairro, em prol dos bairros da cidade, em prol do estado, do seu município e das outras cidades, da cidade do estado. E você ora também a respeito das outras cidades, dos outros estados do Brasil e dos outros países, né? O que você pode contribuir para a sua comunidade e sua igreja, né? Você já pensou nisso? Que precisamos estar pelejando com justiça, ganhar alma, ganhar vida, evangelizar, né? É uma pergunta, né? Em que você pode contribuir. Nesse ponto 2 desta pergunta. No ponto 3 da pergunta diz como você equilibra os conceitos de justiça e misericórdia em sua intenção diária com outros, né? Você age com misericórdia com as pessoas, né? Quando as pessoas te machucam, te magoam, você tem a capacidade de perdoar. Você sabe que Jesus te perdoa quantas vezes for possível. Só não há um perdão. Quando se pecar contra o Espírito, não há perdão. Mas quantas vezes você pecar e pedir perdão, ele vai estar disposto a perdoar. Você também está disposto a perdoar, neste ponto 3, essa pergunta? Está disposto a perdoar, abrir mão,
de qualquer sentimento ruim, dizer eu preciso, eu necessito, por amor a mim e por amor à pessoa, né? Se você se ama, se você ama o seu próximo, você vai liberar perdão. Então é uma pergunta, né? Como você equilibra os conceitos de justiça e misericórdia em sua intenção diária com os outros? Ponto 4. Pergunta: reflita sobre uma ocasião em que você experimentou a misericórdia de Deus em meio a uma situação desafiadora. Como isso impactou a sua fé, né? É uma pergunta, né? Qual o momento que você presenciou, né, a misericórdia de Deus em sua vida? É uma pergunta para você refletir e deixa isso no comentário, as perguntas aí, louvado seja Deus. Deixa aí no comentário as perguntas, né? Responda aí, deixa aí nos comentários, louvado seja Deus, para estar abençoando cada vez mais esse canal de forma especial, né? Foi o ponto 4, né, que eu estava lendo. Que ponto você experimentou a misericórdia de Deus? Um momento que eu experimentei a misericórdia de Deus foi quando eu orava, eu estava em oração dizendo para o Senhor revelar o oculto escondido, e o Senhor revelou dizendo que ia acontecer algo na igreja, e ali eu, em sonho, eu falei com o pastor traduziu o sonho, entrei em oração, e o Senhor me deu outro sonho, eu falei para o pastor, né, o pastor daqui da minha cidade, não, de outro lugar, eu falo com ele com o WhatsApp, ele interpretou o sonho, e aí, governador de Valadares ele é. E aí ele interpretou o sonho e aí falou que o Senhor estava restaurando aquilo que ia acontecer lá na igreja, né? E quando aconteceu, né, nada aconteceu. Nada. Quando aconteceu, tudo ficou calmo, como se nada tivesse acontecido, né? E eu agradeci a Deus pelo livramento. Eu já sabia que ia acontecer, né? Mas eu não sabia o que era, né? Só sabia que ia acontecer algo. O pastor mandou vigiar, continuar vigiando e orando, e o Senhor me deu vitória. E eu sou grato ao Senhor por isso. Estamos em 1 hora e 40 minutos. Acho que esse vídeo gastou mais que o outro, né? Mais tempo, né? Mas Deus seja louvado. Vamos terminar aqui. Já estamos terminando. Ponto 5 da pergunta: como compreensão do caráter de Deus, conforme descrito em Êxodo 4, 6 e 7, podemos influenciar sua perspectiva em tempos difíceis? Aqui onde Moisés, né, fala sobre a misericórdia de Deus, fala sobre o quanto Deus é importante, o quanto Deus é grande, né? Está dizendo aqui se pode influenciar sua expectativa em tempos difíceis, né? Esta passagem de Êxodo 34, do 6 ao 7, pode te influenciar em tempos difíceis, né? Esta é uma pergunta. Deixa aí nos comentários aí, e Deus vai louvar, Deus vai ser louvado através da sua vida, né? Algumas conexões com a palavra, conexão com outras escrituras aqui para terminar. São 3 passagens aqui, 3 versículos. Este versículo encoa apelo por avivamento, pedido a Deus que restaure o seu povo para que alegre nele. No Salmo 85, 6. Isaías 64, do 1 ao 2. Semelhante ao pedido de Abacuque, Isaías clama a Deus para que revele o seu poder e presença, balando as nações e tornando o seu nome conhecido. Êxodo 34, do 6 ao 7. Esta passagem descreve o caráter de Deus como misericórdia, gracioso, lento para irar e abundante em amor, inabalável, o que alinha com o apelo de Abacuque com misericórdia, né? Muito importante, né, o estudo de Abacuque, né, falando de misericórdia, falando de avivamento, falando do agir, do trabalhar de Deus no passado e que ele pode agir no presente e no futuro, né? Este avivamento, eu fui tocado com avivamento na campanha de oração e desejo que você seja tocado através dessa mensagem também, assim como eu fui tocado naquele culto ao ouvir aquela pregação de avivamento. Eu estava orando por avivamento também e Deus vai agir na tua vida, na minha vida com esse avivamento. Eu sinto a presença de Deus em nome de Jesus.